Olá, eu sou a Karina Wagner e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse incrível livro Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Na verdade, o que temos aqui é uma coletânea de textos do abrangente acervo literário do Lewis, em que ele compartilha a importância, o poder e as alegrias de uma vida rodeada por livros. Eu não sei vocês, mas eu sou muito curiosa em saber o que outra pessoa tá lendo. Então, quando eu vejo uma pessoa na rua com um livro, eu dou sempre um jeitinho de descobrir qual livro essa pessoa tá lendo. E principalmente eu gosto de saber informações de grandes autores, então textos de grandes autores falando sobre livros e sua vida de leitor. Então saber quais foram os autores e quais foram os livros que marcaram esse outro autor, que marcaram a sua vida de leitor e, consequentemente, sua vida de escritor, é um prato cheio para mim. Então, sempre que eu posso, eu procuro essa informação. Então, quando tem um autor que me marca muito, que eu gosto bastante, eu sempre procuro descobrir se tem algum livro de texto crítico dele, ensaios e diário pra gente dar uma lida assim e descobrir qual é aquele livro de cabeceira daquele autor. Aqui nesse caso nós temos aqui, como eu disse para vocês, uma coletânea de textos, então tem trechos aqui retirados de outras obras do Lewis em que ele compartilha essas informações pra gente. Ele vai analisar aqui e falar um pouco do que ele pensa sobre Jane Austen, sobre os Três Mosqueteiros do Dumas, sobre as obras do Tolkien, então a gente tem uma apanhada aqui bem interessante. Mas como eu disse pra vocês, normalmente eu pesquiso essas informações depois que eu gosto muito de um autor. Mas no caso desse livro eu fiz o caminho inverso. Eu nunca li nada do C.S. Lewis e terminei este livro aqui, que é um ensaio aí, um conjunto de textos, com vontade de ler a sua obra ficcional. Então a sua obra-prima aí, né, As Crônicas de Nárnia. É uma obra que eu nunca li, que eu sempre tive muito interesse e terminei esse livro aqui mais instigada ainda em ler pela forma tocante em que ele fala dos livros e que ele fala aí de contos de fada, de fala de literatura infantil, e eu fiquei assim apaixonadíssima realmente pela escrita do Lewis aqui, e eu falei, eu preciso ler várias outras obras desse escritor sim, e começar com As Crônicas de Nárnia. Então eu terminei esta leitura aqui, encaixando várias outras, adicionando várias outras na lista desejados da Amazon, por exemplo. Não só livros do C.S. Lewis, que eu tenho muito interesse de ler, porque aqui, como eu disse para vocês, são trechos de outras obras dele, então aqui nós vamos encontrar muito trechos de como aquele livro dele sobre histórias e o de uma crítica literária também. São dois livros que são bastante citados aqui, principalmente na primeira parte do livro. E você fala e vê ele falando de outras obras, por exemplo, do George MacDonald, você vê ele falando de Jane Austen, de Dumas, você vê de outros textos também, e você começa, no meu caso, eu sempre vou pesquisando, e se eu não tenho este livro, eu acabo adicionando, porque a maneira que ele realmente fala aqui, conversa, é apaixonante. Inicialmente, falando aqui sobre a estrutura do livro, ele começa com um prefácio muito bom, que ele já te enlaça, e ele já entrega realmente o que você vai esperar desse livro. Então, quando você termina, você vê que o prefácio é tão bom que já te prepara realmente para o livro. E em seguida, ele divide esse livro em duas partes. A parte 1 é a arte e o prazer da leitura, em que nós vamos encontrar textos, né, dele que escreveu para os livros, por exemplo, como Experimento em Crítica Literária, e o outro livro dele, que é muito citado aqui, é o sobre histórias. Então, normalmente, se você tiver esses livros na sua estante, você vai encontrar esses textos aqui de uma forma, né, uma coletânea em que aponta tópicos específicos aqui de como cultivar uma vida de leitura. E na segunda parte, que é a parte 2, reflexões breves sobre a prática da leitura, você vai encontrar fragmentos de cartas em que ele trocava com grandes amigos dele, e no caso um que é muito citado aqui na troca de cartas é o Arthur Greaves. Aqui no prefácio a gente descobre algumas manias do Lewis. Então, qual leitor que não tem manias, não é mesmo? Então a gente descobre que uma das grandes manias que ele começou aos 11 anos, então começou seu hábito vitalício de temperar cartas com citações da Bíblia e de Shakespeare. Outra coisa que é muito citada aqui é que Lewis ele parecia realmente lembrar de quase tudo que lia. Então aqui tem trecho falando que alguns dos alunos recordam-se de alguém citar um trecho de Paraíso Perdido do John Milton, um livro que ele leu aos 10 anos de idade, e que se citasse qualquer trecho ele conseguiria continuar a ler de cor. E também se você pegasse qualquer livro da prateleira do Lewis e abrir em qualquer página aleatoriamente, o professor seria capaz de resumir o restante da página citando-a normalmente palavra por palavra. Então, dado isso, é por isso que várias de suas obras têm várias citações a outras obras. E aqui diz também que as Crônicas de Nárnia, que é escrito para crianças, contém cerca de 100 ecos ou alusões a mitos, histórias ou obras literárias. Então, ele tinha esse grande hábito de fazer muitas referências, justamente por essa capacidade dele de lembrar de vários trechos, de várias citações. Então, ele lembrava muito do que ele lia.
E ele comenta aqui que, no caso de bons livros, a questão não é quanto você consegue ler, mas quantos conseguem ler você. E outro fato que eu achei muito curioso aqui também, e ele fala, né, que Lewis ele era um leitor, né, então a gente fala assim, poxa, ele decorava tanta coisa assim, ele era um leitor muito disciplinado e empenhado, e que ele separava várias horas do dia para a leitura, então ele realmente, ele achava isso muito importante, e ele era muito regrado nisso, então ele destinava horas do dia para a leitura. E uma coisa que eu achei muito legal aqui de saber dele é que ele normalmente ele adicionava várias notas na margem dos livros. Isso eu também gosto de fazer, então, todos, por exemplo, se você pegar esta página aqui que eu tô lendo com vocês aqui, mais ou menos, tem marcação, tem escritos na margem, mas aqui, pelo que eu entendo, ele fazia muito mais anotações, tanto que ele criava um próprio índice na contracapa. Então ele tinha, é como se ele tivesse, ao mesmo tempo que ele fosse lendo, ele fosse escrevendo um outro livro nas margens e que precisaria de um índice. E aí ele faz isso na contracapa. E uma coisa que eu achei ainda mais interessante é que quando ele lia um livro aqui, no caso ele cita, por exemplo, o Dom Juan, e que ele não gostasse do livro, ele escrevia na contracapa, nunca mais. Então ele não leria, releria, né, um livro que ele achava, como ele não ia tirar mais, como ele diz aqui, proveito de algum desse livro, ele bota assim, nunca mais. Eu achei isso formidável, muito engraçado mesmo, e eu acho realmente que não faz sentido a gente reler um livro que a gente não gostou. Se bem que às vezes uma leitura assim, do passado, de muito tempo atrás, assim, às vezes eu tento reler algo porque depois de muito tempo a opinião muda. Então, às vezes eu não sei se eu seria tão radical a este ponto, mas o Lewis era desse, ele não perdia tempo nesse sentido. Assim como eu acabei de fazer com o prefácio, eu vou dar uma pincelada nas partes 1 e 2 e conversar um pouco com vocês sobre os capítulos que eu mais gostei. Aqui na parte 1, logo o primeiro capítulo é um deles, que é o que fala assim, por que ler? E lá no finalzinho tem uma frase aqui, uma citação que eu gostei bastante, que ele fala assim, ao ler a grande literatura, eu me torno 1000 homens, e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. Na adoração, no amor, na ação moral e no conhecimento, eu transcendo a mim mesmo, e nunca sou mais eu mesmo do que quando faço isso. O próximo capítulo que eu vou comentar com vocês é justamente o próximo, que é o como saber se você é um verdadeiro leitor. Aqui, esse livro, apesar dele não ser uma receita de bolo, em que vai te dar todos os passos para você ter uma vida de leitura, né, para saber se você como cultivar uma vida de leitura, como o próprio nome diz, e dá até sugere, né, que seria uma receita de bolo aqui. Este capítulo aqui, ele acaba te dando 4 tópicos mais ou menos para você verificar. Eu diria que é para você verificar e tentar corrigir ou não se isso faz sentido para você ser assim. Então, a maneira que o Lewis ele define como você sendo um verdadeiro leitor, e eu acredito que, eu acho que isso está realmente associado, sim. Eu gostei da maneira que ele define esses 4 tópicos, e o primeiro que ele aponta como um primordial, que é algo que ele repete isso várias vezes ao longo do livro, né, dos fragmentos que nós encontramos aqui dos textos, é que falar sobre a releitura de livros. Então, o primeiro ponto para saber se você é um verdadeiro leitor é se você adora reler livros. Então, se você lê e quer reler os livros, isso é uma coisa primordial. Então, fica uma pergunta aí até para vocês, se vocês têm um costume de reler livros. E se você tem esse costume, se você faz isso depois de quanto tempo você faz essa releitura, quais livros que vocês gostam de reler. E se você já leu mais de 2 vezes o mesmo livro. Então, são essas perguntas, é uma das perguntas que ele faz aqui no final do livro. Isso que eu falo que ele acha fundamental ter esse hábito de reler livros. Então, quando tiver uma estante aí cheia de livros, você fala normalmente que são livros que você já leu e quer reler, que é normalmente o que a gente mantém, né? O que é o saudável manter. E livros que você ainda não leu. Então, aqueles livros, como ele diz, que escreve na contracapa nunca mais, você acaba realmente não mantendo. Então, essa ideia, essa visão do Lewis. O segundo ponto que ele fala é valoriza muito a leitura como uma atividade e não como um último recurso. Então ele fala que é uma pessoa que lê simplesmente por ler, né, que não é um literato, ele vai pegar só o livro quando ele estiver numa fila, numa viagem. O livro vai ser tido como último recurso e não como uma atividade, sim. Então você não vai separar como ele fazia, como ele era um leitor super regrado, separava as horas do dia para fazer. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler ao acordar e antes de dormir. Mas tem gente que, por exemplo, usa o livro para dar sono, né? Eu sou daquelas que, tipo, fica tentando, relutando contra o sono para não dormir, justamente para ler mais um capítulo. E aqui ele diz que a pessoa que não é
leitor, né, que não é um literato mesmo, ele vai pegar o livro como um último recurso, normalmente nessas ocasiões. O terceiro ponto é: lista a leitura de livros específicos como uma experiência transformadora de vida. Então, eu sou também dessas, eu me encaixei nessa categoria de querer gostar de fazer listagem das leituras que marcaram, e é uma coisa que ele também aponta no final, então, livros que moldaram, transformaram a sua vida. E ele incentiva muito essa releitura, né? Esses livros que acabam marcando a gente e fazer essa releitura ao longo da vida. E o quarto e último tópico apontado por ele é: reflete e recorda continuamente o que se leu. Então ele diz que a pessoa, para ser realmente tida como um leitor, ele vai ficar conversando continuamente sobre aquilo que leu. Então, é um hábito até que eu tenho, então eu gosto muito de sair conversando e querer falar. Por exemplo, uma pessoa que eu sempre converso muito é minha mãe, então ela sempre, quando termina a leitura, eu sempre começo a conversar bastante com ela sobre o livro, eu fico muito animada sobre aquela leitura, e eu acho que isso é uma grande resposta para quem gosta de ter perfil literário, tem Instagram, tem canal, de querer conversar com alguém, né? Então, querer conversar com vocês, assim que eu terminei esse livro, querer ligar a câmera aqui e gravar para mostrar para vocês o quanto esse livro foi interessante para mim, como foi essa experiência, e ficar depois conversando aqui, por exemplo, nos comentários com vocês. Então, ficar sempre assistindo, ou relendo, ou pegando trechos aqui. Então, realmente é uma coisa que ele considera os 4 tópicos aí fundamentais para definir se você é um leitor de verdade, como ele define. E o próximo capítulo que eu também gostei muito, e por coincidência é o terceiro aqui, então logo os primeiros aí, como eu disse pra vocês, conquistam você, né? Então não é nada de enrolação, são capítulos realmente interessantes. E aqui fala, são histórias infantis, que as histórias infantis não são apenas para crianças. Eu concordo assim plenamente, logo pelo título do capítulo. E aqui fala uma coisa muito interessante que eu acho super válida, que é: uma história infantil que é apreciada apenas por uma criança, ou apenas por crianças, é uma história infantil ruim. As boas permanecem. E aqui ele fala: quando eu tinha 10 anos, li histórias de fadas em segredo e teria ficado envergonhado se fosse pego fazendo isso. Agora que tenho 50 anos, eu as leio abertamente. Quando me tornei homem, deixei de lado as coisas infantis, incluindo o medo da infantilidade e o desejo de ser muito adulto. Então, isso aqui é verdade, né? Então, aquela coisa de que você não pode ler determinados livros, e tem muito preconceito, eu vejo muito isso, de quando você, por exemplo, principalmente depois de adulto, você pega um livro tido como tipo um livro infantil para ler. Então, se você pega, por exemplo, eu fui ler Mágico de Oz pela primeira vez tem uns 2 anos. Eu nunca tinha lido o Mágico de Oz e gostei muito da experiência. Então, eu gosto muito de comparar, de pegar livro que eu li na minha infância, na minha adolescência, e fazer essa releitura depois de adulta. Eu gosto de pegar um livro infantil e fazer isso, e também ter contato com livros infantis pela primeira vez sendo adulta. Então tem vários disso. Por exemplo, eu li Alice muito nova, e reler Alice no País das Maravilhas é uma outra experiência. E pegar o Mágico de Oz, com um livro que eu nunca tinha lido, e ler pela primeira vez adulta, também eu acho que são experiências tão válidas quanto. Então, quando ele diz isso, eu acho assim muito importante mesmo, de tirar esse preconceito de histórias infantis. Então, de histórias infantis, esse infantil não tem nada. Então, assim, a história infantil realmente ela é para abraçar todo mundo. Eu acho que as histórias infantis, ela tocam a gente de forma diferente justamente por isso, porque permite que você leia durante toda a sua vida, e você consegue estabelecer essas diferenças, é como se a história infantil ela tivesse camadas, né? Fosse uma história construída em camadas, e à medida que você vai lendo, você vai ler camadas diferentes dessa história. Então você tem experiências diferentes cada releitura. E eu acho que muito que as histórias infantis e releitura estão muito ligadas ao universo do Lewis, e acaba que são realmente muito importantes para isso. Então, apesar dele falar de releitura de modo geral, livros que eu acho muito interessante de a gente tentar fazer esse exercício de releitura é pegar livros que marcaram nossa infância. Eu vejo muita gente depois, e uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é ler, por exemplo, livros que marcaram muito a minha vida de leitora, é ler Harry Potter, por exemplo. E eu vejo muitas pessoas recentemente, né, com a comemoração dos 20 anos de Harry Potter, fazendo releitura desses livros. E isso realmente é uma coisa que mexe muito. Então isso mostra quanto a gente gosta desses livros. Um outro capítulo aqui que acabou sendo breve, eu gostei bastante, já dá um saltinho aqui bastante, mas é assim, sobre a sensação de encontrar um autor preferido pela primeira vez. E aí ele fala da experiência dele ao ler o livro Fantastes, do George MacDonald. E ele, da experiência, né, de encontrar. E assim, eu não vou comentar o capítulo especificamente, mas eu gostei muito
do que ele refletiu aqui, de como você descobre um autor preferido. Então você pega, às vezes, um livro despretensiosamente, e aquele livro se torna querido e você começa a ler outras obras desse escritor, e esse escritor vira o seu favorito. E aquela coisa de você ter o primeiro contato com ele, isso é realmente muito marcante. Então eu achei interessante falar isso, e esse capítulo realmente fez com que eu pensasse assim, quais foram os escritores, né, os autores que mais me marcaram minha vida de leitora, né? Ou então os autores que eu tive o primeiro contato da obra. Então lembrar daquele primeiro contato com a escrita é muito interessante mesmo e eu gostei bastante. E logo em seguida ele fala de um capítulo que eu dei umas gargalhadas, justamente por ser um livro que eu estava justamente pensando, falando em releituras, né? Eu fiquei com a ideia de trazer até esse desafio para mim mesma, né? Eu faço algumas leituras, mas ainda não faço tantas como eu gostaria de fazer. E aí a minha ideia é de trazer algum vídeo aqui em breve aqui pro canal falando de talvez de mais 5 releituras que eu estaria com vontade de fazer esse ano. E alguma dessas leituras que eu tava pensando, né, que já era um capítulo anterior aqui, era o livro que ele justamente vai falar neste capítulo de por que filmes podem arruinar livros. E aí logo ele cita o livro As Minas do Rei Salomão. As Minas do Rei Salomão foi um livro que eu li na minha época de adolescência, gostei bastante. Assisti as 2 adaptações para o cinema, gostei, e na época eu achei, quando eu li, eu assisti a primeira adaptação, né, e depois eu li o livro, e realmente eu vi diferença, né, e aqui ele aponta aqui que ele não gostou da adaptação, e como ele fala isso, eu achei, assim, altas gargalhadas. Aqui só um comentário aqui, eu achei curioso, de como que ele acaba falando muito sobre esse livro, e realmente era um livro que eu estava pensando, e estou realmente pensando em fazer essa releitura. Agora, na segunda parte, vai ser bem breve, justamente porque são breves trechos aqui. E o primeiro aqui que ele fala é relendo livros preferidos a cada 10 anos. Então, evidentemente, todos deveriam reler um bom livro ao menos uma vez a cada 10 anos. Então, ele fala da releitura, né? Então, alguns livros ele tem aquela coisa de fazer mais vezes. E o outro ele fala que eu recomendava você fazer algumas leituras aí a cada 10 anos. E falando essa história de reler livros, uma coisa que me lembrou muito é que quando, por exemplo, eu tô arrumando estante, eu não sei se vocês são assim, deixa aqui nos comentários. Eu gosto, quando eu tô arrumando a estante, tô limpando os livros um por um, eu abro o livro que eu já li e as marcações que eu faço, por isso eu gosto muito de marcar os livros, de botar post-it, marcar, fazer tudo isso, né, botar flag e escrever mesmo, que eu começo a olhar o livro e às vezes eu demoro muito mais na arrumação, justamente porque eu me pego olhando esses trechos aí que marcaram, e aí começo a viajar na história e faço tudo, assim, a releitura realmente é uma coisa muito prazerosa mesmo, justamente porque só de você pegar reler esses trechos mexem com a gente, então você realmente pegar o livro é muito gostoso mesmo essa experiência. E aqui tem nas páginas 136 e 137, ele fala de 2 outras coisas que eu achei bem interessante. Leitura e experiência. Aí ele fala assim: embora não tenha experiência pessoal daquilo que chamam de amor, tenho algo ainda melhor. A experiência de Safo, de Eurípides, de Catulo, de Shakespeare, de Spencer, de Austen, de Brontë. Qualquer outro que já tenha lido. Enxergamos através dos olhares deles. Então, justamente aquilo que ele falou, que quando a gente lê um livro, a gente sente a emoção, a gente vê um mundo a partir do olhar desses escritores. Por isso que muitas pessoas falam, e eu concordo plenamente, que a leitura desenvolve muito o conceito de empatia. Então, você aprender a enxergar muitas coisas com os olhos de outros. E não só com os olhos dos escritores, mas com os olhos dos personagens da história. E o outro tópico que ele fala aqui é que o leitor ele é livre para pular. E ele fala aqui: é bobagem achar que ao ler um livro você nunca pudesse pular algumas páginas. Todas as pessoas sensatas têm a liberdade de fazer isso quando chegam a um capítulo que acham que não terá utilidade para elas. E aí deixa uma outra aí para vocês comentarem aqui, deixar nos comentários aqui o que vocês acham sobre pular partes. Porque assim, eu não gosto de fazer isso porque eu sinto que eu não li o livro. Eu sei que ele fala aqui que a gente é livre, realmente o leitor é livre para pular. Mas eu defendo assim, quando eu não tô gostando muito da leitura, eu prefiro dar um tempo com ela e voltar depois no momento que eu tiver mais interesse. E se não surgiu interesse também, nem volto mais pra leitura. Mas essa história de pular partes é algo que eu fico assim na dúvida se eu tô pulando algo que realmente eu deveria pular e se não vai interferir lá na frente. Algo que eu já fiz, alguma coisa ou outra, talvez seja uma leitura mais rápida, mas eu acabo voltando porque eu fico com receio de aquilo me atrapalhar e de falar, peraí, acho que eu não li direito. Então, às vezes acontece, não é nem de eu pular, eu voltar
se eu não tô entendendo, eu acho que tá, de repente, chata aquela passagem, eu tô dando aquelas meio que piscada naquelas passagens do texto, eu meio que até volto, porque eu acho que aquilo é tão importante que não é possível que eu tenha que tá dormindo, assim, ou tá pulando aquela parte. Então eu tenho esse leve, digamos, até um toque mesmo de querer pular partes do texto. Então eu não me sinto, por exemplo, se eu ler falar assim, eu li este livro, mas eu pulei, sei lá, esse trecho aqui, eu não me sinto capaz de dizer que eu li este livro. Até porque eu não li algumas páginas e como eu posso dizer que elas não foram importantes. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. Então, que a gente tem essa liberdade como leitor, sim, claro, eu acho que cada um tem a sua, mas eu queria saber a opinião de cada um de vocês, o que vocês acham sobre isso, porque realmente eu tenho essa dificuldade, não que eu defendo ou não defendo, eu acho que cada um deve fazer o que tem, né? Mas aqui ele tirou até dos. Eu acho engraçado que esse trecho aqui, que é livre para pular, tem aqui dizendo que ele tirou do livro dele, Cristianismo Puro e Simples. E pelo que eu pesquisei, é uma coisa que ele diz para o livro dele. Então, quem estiver lendo, é livre para pular o que achar que é necessário pular. Então, eu achei engraçado ele dar essa dica de pular a leitura pro próprio livro dele. Logo depois ele começa a falar de algumas obras, de alguns autores, por exemplo, do Tom Sawyer e Huckleberry Finn, são 2 livros que eu quero ler muito. Eu ainda não li Huckleberry Finn porque a Azar não tinha lançado Tom Sawyer, mas a Azar já anunciou que vai lançar Tom Sawyer, então eu tô super empolgada para fazer essas leituras. Falo quanto ele gosta da Jane Austen e eu achei uma curiosidade assim, também que ele fala que não gostou tanto da experiência de ter lido Os Três Mosqueteiros do Dumas. E justamente falando de releitura, Os Três Mosqueteiros foi um livro que eu li na minha adolescência, na época da escola. Gostei muito da experiência. E eu sei que algumas pessoas não gostam tanto quando faz essa leitura adulta, né? Algumas pessoas não gostam tanto desta obra do Dumas. Algumas pessoas preferem muito mais o Conde de Monte Cristo e quando faz essa comparação realmente não gostam dos Três Mosqueteiros. Mas eu fiquei ainda mais empolgada, né? Porque falando ainda da Zaha, eu tenho, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, porque tá pra cá, mas eu tenho Os Três Mosqueteiros, o primeiro, né, eu tenho 20 anos depois, e a Zahar vai lançar, né, eles anunciaram no final do ano passado que ia lançar o terceiro volume ainda este ano. Então aí, já com esse terceiro lançamento para fechar o ciclo aí, eu tô bem empolgada para fazer a leitura dessas 3 obras aí e reler, né, fazer a releitura dos Três Mosqueteiros e essas outras leituras aí para saber se minha opinião continua ou não a respeito do livro, que eu gostei bastante na época, a ponto de assistir muitos filmes adaptados ou baseados nos Três Mosqueteiros. E finalizando esse livro aqui, ele propõe alguns exercícios para você refletir e fazer reflexão na sua vida de leitura, mas eu já falei isso com vocês aí no decorrer do vídeo aí, de perguntas aí para vocês responderem aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E eu também, como eu disse para vocês, eu pretendo responder essas perguntas aqui, eu até anotei aqui como sugestões aí para vídeos aí para o canal, de responder isso aqui em vídeos que eu achei bem interessante. Então, como vocês podem ver, realmente eu gostei muito desse livro. Ele deu um bom bate-papo aqui, né? Uma resenha aqui que ficou meio que um bate-papo, falando de curiosidades. Apesar de eu achar que eu posso ter falado bastante do livro, tem muita coisa aqui que eu não falei com vocês, mas como vocês podem ver, né, que é um livro pequeno, mas bem poderoso aqui e que realmente eu gostei muito dessa experiência de ter lido e foi uma ótima começo aí de ano, né, uma das primeiras leituras aí do ano de 2022 e que realmente me arrebatou. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam. Se compartilhem das mesmas opiniões que eu, o que vocês acham, tá bom, pessoal? Vai ser um prazer conversar com vocês por aqui. Também, como eu disse pra vocês, a gente sempre gosta de conversar sobre o livro que a gente leu depois de um tempo, não é mesmo? Um beijo, tchau, tchau!